Tudo certinho aí? Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Maria Eduarda, você está me ouvindo? Melissa? Tá me ouvindo então, né? Oi, gente, fala aí pelo menos um oizinho para eu saber. Melissa? Fala assim, oi. E Naê, tá me ouvindo? Oi. Ah, bom, era isso que eu queria, tá? Gente, bom dia. Então, nós vamos agora começar. Ó, eu pedi para você... Bom dia, Rafaela. Hein, eu queria que vocês... Ai, Naê tá comendo. Tô com fome também, Naê. Gente, eu queria que alguém lesse a introdução que eu pedi, mas depois não vai dar tempo nem para eu ouvir todas hoje. Algumas aí, porque depois eu quero debater com vocês um tema que eu coloquei. Eu coloquei um tema, pedi ao Danilo para cadastrar o tema para vocês fazerem para o Imagine, tá? Nós vamos fazer um trabalho interdisciplinar, alguém já falou para vocês, não já? Do trabalho interdisciplinar que vai ter? Mais ou menos? Então, nós vamos fazer um jornal, né? Um jornal. Eu não entendi nada, tia. Não entendeu nada? Mas então vou te explicar rapidinho aqui, mas depois o professor vai parar, porque quem é responsável os responsáveis pelas turmas de vocês sou eu, o Franklin e o Clécio. Então... Tem Caio também, eu acho. Mas o Caio já vai ficar dando um suporte na hora de montar, tá? Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, vai ser um jornal digital. Cada série tem uma sessão. Então, o sexto ano, cada ano, né? Uma sessão, o sexto ano vai ficar responsável pela parte de esportes, mas tem um tema, tá? Pela parte de esportes, a turma B, ao sétimo ano, eu já não me lembro, acho que são notícias, o outro sétimo a mesma coisa. Bom, o que me interessa é vocês. Então, vocês vão ficar responsáveis pelo caderno suplementar. Você sabe que o jornal, geralmente aos domingos, né? Hoje quase a gente não vê mais jornal escrito, né? Mas a Gazeta. Então, no domingo, vinha, ou mesmo qualquer outro jornal, vem um caderno suplementar, falando é uma edição especial, né? Já viram isso, né? Tem assim separadinho, bem junto com o jornal, mas é uma parte lá fora. Essa parte suplementar é a parte de vocês. E aí nós vamos falar, o nosso assunto vai ser trabalho infantil, a exploração, né? Trabalho infantil. Então, para vocês começarem... Aí nós vamos dividir a turma em grupos, turma A, turma B, serão, acho que, 5 grupos na turma A, 5 grupos na turma B, e a gente vai subdividir esse assunto. Então, por exemplo, exploração infantil, trabalho infantil. O que é trabalho infantil? Aí um grupo vai ser responsável por fazer essa pesquisa para produzir a matéria sobre isso. Qual região brasileira em que acontece com mais frequência essa exploração aí da criança no trabalho? Você vai pesquisar, vai produzir o texto, né? O texto jornalístico, vocês já sabem, é mais enxuto, mais objetivo, né? Aí aquele grupo vai ser responsável por isso. Outro, quais são os órgãos que se destinam ou criados para proteger a criança contra o trabalho infantil? Outro grupo, entenderam? Vai ser nesse formato. Aí vocês vão produzir, não é uma coisa grande, porque é para jornal, aí nós já falamos da linguagem jornalística, eu vou voltar na próxima aula falar um pouco mais, e aí depois vocês vão pegar essas matérias, vão enviar para um dos 3 professores, né? Aí eu sei que eu vou ficar olhando, fazer a revisão, daí a gente passa para o Caio ajudar na montagem do jornal, tá bom? Mas é basicamente isso. E aí, por que eu estou falando? Então, porque hoje, além de
vocês lerem aí para nós, para a gente ver aí o trabalho, eu já preparei a aula sobre trabalho infantil para vocês ficarem, assim, terem conhecimento do assunto para produzir o texto que já estará cadastrado a partir de hoje no Imagine. Vocês vão fazer uma redação, essa redação vai valer nota para mim, para fechar o trimestre, tá? Eu vou olhar, pegar um relatório. Foram quantas redações que vocês colocaram no Imagine? Vocês se lembram? 2. Então, mais uma agora, já puseram 2, né? Então, agora serão 3. Então, eu vou olhar. O aluno que fez todas as 3, ele vai ter os pontos dele. O aluno que só fez uma vai ter o ponto, entenderam? Vai ser proporcional. Cumpriu, ganha o ponto total. Não cumpriu, vai perder. Então, essa ele vai cadastrar hoje. E vai ser para a semana que vem, tá bom? Então, nós vamos fechar essas notas dia 9. Então, vamos lá, gente. O que deu aqui, hein? Enzo colocando esse gato aí. Eu vou matar. Esse gato lindo. É um gato de verdade? Você vê o gato. Mas É um gato. Tomando banho. Muito bonitinho. É um gato famoso. Então eu vou trazer minha cachorrinha para dar uma mordida nele. Então, gente, vamos lá. Rafa, leia a sua introdução aí. Você que já está aí na carinha do... Oi, tia, era para fazer 2, mas eu só consegui fazer uma, porque a outra eu já Ótimo, ouvi. tá bom. Vai. Eu fiz da degradação ambiental. Tá. Na primeira revolução industrial, a degradação desenfreada do meio ambiente gerou diversos problemas como poluição, desmatamento e queimadas, que persistem até hoje. No Brasil, essa destruição ambiental está diretamente ligada à fragilidade das leis ambientais e à economia majoritariamente agrária. Muito bem. Eu vi, teve a contextualização, a problematização e a tese, que é a fragilidade das leis e o negócio agrário, o negócio do agrário. Perfeito. Vai lá, quem vai? Inaê, Júlia, Davi, vai lá. A minha eu fiz da exploração sexual infantil. Ótimo, vai lá. De acordo com dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima-se que a cada ano, entre 2 e 2,5 milhões de crianças sofrem de exploração sexual comercial. No Brasil, atualmente, são vítimas entre 100 mil a 500 mil crianças. Nesse contexto, fica evidente a cultura de normalização ao abuso enraizada na sociedade brasileira. Portanto, é certo dizer que isso, aliado ao silêncio na hora de denunciar um caso de exploração, são fatores que ajudam a perpetuar essa prática. Muito bem. Então, a tese é não denunciar e achar que está certo, é isso? É a cultura de normalização ao abuso. Então, está certo, tudo bem. Isso, inclusive, esse daí é um argumento que serve até para a exploração do trabalho. Eu até coloquei como uma das causas, é isso aí, essa cultura que está tudo certo, né? O pai fala, lugar de menino não é na rua, é trabalhando. Então, vamos lá. Então, perfeito, você pode até usar esse daí também, a fragilidade das leis, como a Rafa disse lá também. Vai, Júlia, Chaim. Tia, eu mantive aquele do desemprego que eu fiz baseado na série de TV. Tá, tudo bem. Mas eu já li uma vez, mas eu vou ler de Não, novo. mas só para eu ver se encaixa, porque, como eu disse, tem uma menina no terceiro ano, pré, ela usa Gregório de Matos. Eu poderia até ter trazido o exemplo para vocês observarem o que não pode acontecer. É porque se eu for pegar, vai dar problema aqui, né? E eu depois vai que eu me perco. Então, ela pega Gregório de Matos. Até agora deu certo, só que essa última redação que ela fez para mim não deu certo. Porque ela fala que Gregório, ó, para vocês entenderem, ela fala, Gregório de Matos, gente, é um escritor barroco, vocês estão na literatura, né? Aí no começo do ano que vem, vocês vão ouvir logo falar de Barroco. Barroco foi uma escola literária, né? Que vem logo depois que o Brasil é descoberto. E aí, ele
era muito revoltado. Ele era de família rica e ele ficava muito revoltado com a corrupção dos portugueses. Ele era um cara estudado, naquela época ele já tinha feito direito, não tem ideia, né? Tinha ido para Coimbra estudar. Então, ele não aceitava a corrupção dos portugueses em relação ao Brasil. E ficava mais revoltado ainda de os brasileiros aceitarem aquilo numa boa. Então, os poemas dele eram muito satíricos e críticos em relação a isso. E eles falavam que os portugueses não sabiam nem governar a cozinha deles e queriam governar o Brasil. Então, ele colocava isso nos poemas. Devido a essas críticas dele, ele foi chamado de Boca do Inferno. Então, a Boca do Inferno é porque ele era muito crítico e falava abertamente. Para vocês terem ideia, ele foi expulso do Brasil naquela época. Aí depois ele pôde voltar, teve uma anistia, ele pôde voltar ao Brasil, mas a Bahia não aceitou de volta. Então ele morreu lá no Maranhão, porque na Bahia ele não entrou mais. E aí a menina começa sempre falando de Gregório de Matos, com suas críticas, né, acerca dos assuntos que merecem destaque. Aí ela fala, nesse contexto, a educação à distância é um importante passo para... Está vendo? Se a educação à distância é bom, não caberia Gregório de Matos no início, porque Gregório de Matos só fala de coisa ruim. Então, por isso que eu estou falando, leia, Júlia, porque às vezes dá certo para um, mas não dá para outro, né? Então, vai lá, amor. Pode ler. Tia, eu posso ler depois? É porque ligou um alarme aqui na frente de casa. Quando desligar, eu falo, pode ser? Pode. Porque tá difícil até eu te ouvir um pouco. Tá, eu estou ouvindo. Vai lá. Melissa, quem é que vai querer ler agora? Cadê as meninas da turma B? Vamos lá. Larissa, Caio, cadê Caio? Menino também. Arthur, Bia. Vamos lá, gente. Essa turma de vocês é a turma B, não é? Não saber, também tem a A. Ah, bonitão. Eu estou falando, trem. Quem é que está falando aí? Eu. Davi? Não, eu. Oi, Eu? chamou, tia? Não, Davi, porque eu pensei que fosse você que estivesse falando. Claro, eu estou falando das duas turmas. Rafaela, a turma de vocês é A ou a B? É a B. A B, então. Agora eu quero a turma A. Vai lá, alguém. Ninguém? Então vai. Júlia, agora já dá? Chaim? Já dá? Não? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar com a minha aula, porque eu quero... Oi. Na hora, tipo, na segunda redação, na segunda introdução que eu ia fazer, eu ia usar um livro. Mas como é que meio que junta, tipo, colocar uma parte do livro e falar? Ah, tá. Por exemplo, vamos fazer de conta que eu li Lucila. No livro, você não vai contar o livro todo, não. Você pega parte do livro, tá? Você pega, por exemplo, o livro Lucila retrata a vida de Lucila, uma cortesã, a cortesã mais cobiçada do Rio de Janeiro, Lúcia. Bom, semelhante à ficção é a vida de muitas mulheres no Brasil. Elas têm como profissão a venda do corpo. Você poderia falar semelhante à ficção, ou então, vamos dizer que o filme seja tudo muito bem, uma criança que tem uma vida de criança, brinca, estuda, tranquilo. Então, fala, fora da ficção, essa não é a realidade de milhares de brasileiros que têm de acordar cedo e ir para a vida dura do trabalho. É assim que você associa quando é ficção e quando não é ficção, tá? Ou você fala, é semelhante à ficção ou fora da ficção, tá?
vou fazer o seguinte, Rafa. Eu vou pegar e vou mandar para vocês um modelo com livro. Tá? Uma introdução que é com livro, para vocês saberem direitinho. Eu mando para o Danilo e o Danilo bota no grupo de vocês. Tá bom? Então tá. Tia, acabou o alarme aqui. Então vai, leia. Aí, ok. O seriado de TV coreana Romance is a Bonus Book mostra a dificuldade da personagem principal em adentrar no mercado de trabalho concorrido e exigente dos dias atuais. No Brasil, muitos brasileiros... claro que são brasileiros, ficou redundante. No Brasil, muitos estão desempregados. E essa situação pode trazer vários problemas socioeconômicos. Então, agora só isso. Mas só que aí você teria de puxar. No Brasil, como que é o início, Júlia? Vai lá. Leia o comecinho. O seriado é aqui? É. O seriado de TV coreana, Romance is a Bonus Book, mostra a dificuldade da personagem principal em adentrar no mercado de trabalho concorrido e exigente dos dias atuais. No Brasil, muitos estão desempregados e essa situação pode trazer vários problemas socioeconômicos. Aí, Rafaela, no Brasil, semelhante à ficção, é a situação de muitos que estão... Tá vendo? É isso daí. Então, Júlia, você tem que fazer essa puxada aí. No Brasil, semelhante ou análogo à ficção, ou semelhante... Análogo é uma palavra menos comum, né? Análogo à ficção é a situação de milhares de brasileiros, né? Aí você faz essa arrumada aí, tá bom? Então, vamos lá para a gente começar, então? Olha bem. Acho que com o exemplo da Chainha aí deu para a gente falar. Pessoal, vamos comigo. Trabalho infantil. Então, esse é o tema da nossa redação. Trabalho infantil no Brasil. Acho que é esse. Eu mandei para o Danilo. Eu nem tirei foto. Mas eu mandei para o Danilo, ele vai cadastrar lá para vocês. Então, só para vocês terem conhecimento, porque não adianta ficar só naquele conhecimento que a gente tem de o que é trabalho infantil? São as crianças que vivem trabalhando. Só isso não basta para a gente escrever bem. É por isso que os temas a gente debate com vocês para ficar mais fácil, né? Então, olha, vamos olhar a imagem para você já ir associando o tema àquilo que você vai ter de produzir, né? Então, quando a gente fala de trabalho infantil, essa realidade que nós vivemos aqui, ela é diferente da realidade de milhares de crianças por aí afora. Porque talvez, por isso que a gente fala, o nosso conhecimento, ele é raso. O que nós vemos aqui de trabalho infantil? Às vezes uma criança pedindo para a gente comprar uma jujuba, pedindo para você comprar um chiclete, né? Uma coisa assim. É esse trabalho que a gente vê. É diferente do trabalho que a gente vê lá fora. Isso aqui não é invenção. Tive uma colega que fez uma viagem para o Nordeste e ela disse que tem os tapa-buracos, né? Então, ela falou que achou muito interessante que em diversas regiões depois da Bahia, as criancinhas, ela diz, crianças de 5, 6 anos, eles abrem um buraco na pista, aqueles lugares que ainda não tem asfalto, que a gente sabe que tem por aí afora, né? A gente vê no Fantástico essas matérias. Então, eles abrem um buraco na pista, aí vem o carro. Aí o carro para, eles vão lá, pedem um dinheirinho, a pessoa dá, aí eles correm lá, tapam um buraco, o carro passa. Ela ficou impressionada com a quantidade, o sol quente, era aqui naquele sertão, e aquelas criancinhas ali, fazendo aquilo ali para ganhar um dinheirinho. Então não é a nossa realidade, a gente vê uma criança dessa trabalhando, mas isso é real no Brasil. Bom, como surgiu o trabalho infantil, tá vendo? Uma retrospectiva histórica que você pode usar, né, na sua redação. Durante a Idade Média, o trabalho infantil era usado como forma de completar a renda familiar. Não é diferente de hoje. A maioria trabalha para isso, né? No feudalismo, por sua vez, as crianças eram consideradas aprendizes de artesãos, aspecto que beneficiava os senhores feudais. Então, eles faziam de conta que eram aprendizes, mas enquanto eles estavam aprendendo a apanhar café, por exemplo, eles estavam ajudando o senhor feudal.
que ele aprendia, ele apanhava um saco, quer dizer, era um saco a mais, né? Porém, durante a Revolução Industrial, aqui, ocorreu um aumento significativo do uso de mão de obra infantil. Então, você está vendo? Inclusive, tem um filme, Germinal, o título do filme é esse. O que ele mostra? Lá naquelas mineradoras, as crianças acordavam tão cedo quanto os pais para irem para a mineradora. Elas eram uma mão de obra a mais na família. Tá? Então, eles iam trabalhar com 6 anos, 5 anos, a mãe já acordava os bichinhos, dava uma caneca, né, de café quente e eles já iam para a mineradora. Então, era uso da mão de obra. Eles aquela misériazinha, né? Mas eles ganhavam para ajudar aqui. Com a ascensão do capitalismo e uma alta demanda de trabalhadores, as crianças começaram a trabalhar nas indústrias a fim de complementar a renda familiar. Então, como você pode observar, em todas as épocas, quase, ela sempre ajudou na renda familiar, a não ser aqui, que era para beneficiar os senhores, né? Não se fala de renda familiar, fazer de conta que eles eram aprendizes, mas estava ajudando. Agora aqui, tá vendo? Na Idade Média, aqui no capitalismo, né? As crianças começavam a trabalhar aos 6 anos, eram submetidas a jornadas diárias de 14 horas. Imagina, gente, hoje o adulto trabalha 8 horas por dia e acha que é muito. Naquela época eles trabalhavam 14 horas e o salário correspondia à 5ª parte do salário de uma pessoa adulta. Então, se o adulto ganhasse R$1.000, eles iriam ganhar R$200 e trabalhando a mesma quantidade de horas. É claro que eles talvez não aguentassem o trabalho do adulto, mas a exploração era do mesmo tamanho. Nós temos leis. O que a lei fala disso? O trabalho infantil se caracteriza por atividades remuneradas ou não, realizadas por crianças e adolescentes com idade inferior à permitida pela lei. Então, é chamado de trabalho, a característica do trabalho infantil é qualquer atividade produzida por uma criança. Mas eu não estou pagando por isso, mas é considerado trabalho, tá? Porque às vezes a gente pensa que só é trabalho quando tem salário. Não. Se mandou a criança capinar o terreno, né? Eu vou dar um pedaço de bolo para ela, é trabalho do mesmo jeito. A Constituição Federal Brasileira aqui, maiúsculo, né? Porque não, tá certo. Tá certo aqui. De 88, no artigo 7º, proíbe, tá vendo? O trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Então, o menino com 17 anos, até 17 anos e 11 meses, ele não pode trabalhar à noite, nem pode trabalhar em lugares perigosos ou que vão causar danos à saúde dele. Vendo? E qualquer trabalho aos menores de 16 anos. Então, com o trabalho perigoso, até 17 anos, ele pode trabalhar, desde aos 17 anos. E não seja na noite, nem trabalho perigoso. Agora, com 16 anos, ele não pode trabalhar em lugar nenhum, menos condição de aprendiz, mas a partir de 14 anos. Então, por exemplo, a gente vê no supermercado, né? A pessoa com a camisa aprendiz, ou então tem o nome da empresa lá, aí a partir de 14 anos. Agora, com menos de 14 anos, nem como aprendiz, certo? Então, lembrando, com 17 anos ele pode trabalhar, desde que não seja um trabalho perigoso, nem à noite. Até 16 anos, ele não pode trabalhar até 16 anos em lugar nenhum, a não ser que seja como aprendiz. E de 14 anos para baixo, nem como aprendiz, tá? Em 90, surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, que eles chamam de ECA, né? Uma legislação específica para proteger crianças e jovens brasileiros.
Então, o Estatuto da Criança, vocês podem dar uma pesquisada lá para ver o que é que ele fala sobre o trabalho infantil. Assim, a Constituição Federal de 88, eu só repeti porque acho que aqui está mais completo, fica estabelecida a proibição de qualquer trabalho a pessoa com idade inferior a 16 anos, salvo condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sendo respaldado pela lei do aprendiz, tá vendo? Então, a partir de 14 anos, agora antes disso, nada, né? É crime. O que pode acontecer? Bom, o trabalho infantil, por enquanto, não é considerado crime pelo Código Penal brasileiro. Então, na sua proposta de solução, você já pode começar a pensar nisso. No momento, o projeto de lei 6.895/17, quer dizer, de 2017, propõe criminalizar todo tipo de trabalho infantil, aguarda aprovação na Câmara dos Deputados. Esse projeto não inclui os trabalhos de natureza artística que estiverem com as devidas autorizações judiciais. É o caso das crianças que trabalham em novelas, né? Que tem participação em novela, então em teatro. Aí, se elas tiverem uma autorização do juiz, elas podem participar. Mas está lá, o projeto prevê a reclusão, inclusive eu queria que vocês dessem uma pesquisada nisso, porque, para ver que, de repente, porque eu peguei essa matéria que é de 2019, tá? Mas acho que esse ano não foi aprovado nada, não, porque eu não vi falar nada, mas dá só uma certificada lá direitinho, que é bom também por causa do trabalho de vocês, né? Então, o projeto prevê a reclusão de 2 a 4 anos com pena para contratação ou exploração do trabalho de menores de 14 anos. Caso de trabalhos que estejam na lista, né, daqueles do TIP, de piores formas de trabalho infantil, teria a pena estendida em até 8 anos. A lei também se refere aos adolescentes de 14 a 17 anos contratados para trabalhar em lugares insalubres. Está vendo? Então, pela lei, pelo projeto de lei, se ele for aprovado, como estou dizendo, não sei se ele foi aprovado esse ano, que já era tarde, eu não fui atrás. Eu peço as crianças, os meninos para irem, né? Então, pela lei, vai pegar de 2 a 4 anos, se os menores, se tiver uma... foi o trabalho do seu pai. Seu pai contratou um menino, botou um menino de 12 anos para trabalhar. Ele vai para a cadeia e vai ter de 2 a 4 anos. Agora, se esse menino tiver de 14 a 17, né, e tiver trabalhando, não, até 17, vamos falar assim, mesmo que ele esteja de 14 a 17 e o trabalho dele prejudicar a saúde dele, então o que vai acontecer? Ele pode pegar até 8 anos de prisão, tá? Gente, qualquer coisa, eles podem parar e me perguntar, tá bom? Agora, quais são as causas? Isso aqui é importante para vocês colocarem lá na tese, né? Quais são as causas de terem tanta criança trabalhando? Primeiro, não é que não tem uma hierarquia aqui, não. Eu fui colocando assim, né? Vamos lá. Primeiro, falta de fiscalização efetiva. Então, você observa que não há uma fiscalização trabalhista. A pessoa, por exemplo, essas crianças geralmente são crianças que moram mais nas periferias, que moram mais nos lugares afastados, que moram nos lugares mais miseráveis, e aí dificilmente a fiscalização passa por lá. Não, só falar aqui, é uma xícara amarela que está lá em cima do fogão, olha. Só isso, dentro da água. Não, é pegar um pacotinho e botar o produto dentro dessa xícara. E botar dentro daquele canecão de água. Ai, gente, desculpa, é porque eu pedi para botar uma xícara de vidro dentro
do canecão de água, né? Eles estão achando que é o saco todo dentro da caneca de água. Confusão. Então, ó, o que acontece? A gente sabe que só se houver uma denúncia, mas ninguém vai ficar lá, né? Fiscalizar todo dia. Eu até nem coloquei aqui, ó. Se não tiver, depois eu coloco. Mas falta de denúncia também, né? Então, falta de fiscalização, falta de punição severa, porque aí pega, vai lá, paga uma multa, e a gente sabe muito bem como é isso, se é um fazendeiro renomado, se é um fazendeiro lá que é amigo do político, que é amigo do delegado. Eu tenho uma colega daqui de Linhares que ela passou no concurso para trabalhar lá em Pernambuco. E ela disse que lá, meu filho, a lei é de quem? É de quem tem dinheiro naquele lugar que ela estava trabalhando, até no IPES lá. Então, ela disse que a lei é de quem, naquela região que ela estava, a lei era de quem tinha dinheiro. Então, via menino de 12 anos pilotando moto, dirigindo, e ninguém fazia nada. Tá vendo? E esses mesmos caras, né, se forem apanhados porque empregaram crianças lá, estão escravizando crianças, não vai ter nada de punição para eles, né? Porque eles têm dinheiro, pronto. Então, ó, a vulnerabilidade socioeconômica familiar, quer dizer, a família que vive ali numa miséria, né? Não tem, então ela acaba, ó, ela quase que a pessoa chega, oferece um salário miserável a uma criança daquela, gente, babá, né, meninas, ainda a gente vê ainda, por exemplo, uma casa tem aí 3, 4 meninas, aí a pessoa de dinheiro chega, deixa eu lá para casa tomar conta do fulaninho, né? Não assina carteira, porque também não pode, e dá qualquer agradozinho, uma roupinha e por aí fica. Por quê? Porque a condição econômica e social dessa pessoa é muito fraca, é muito baixa, e ela acaba aceitando. Necessidade auxiliar no complemento da renda, talvez a pessoa é até esclarecida, mas a miséria, a pobreza é tamanha que ela acaba achando que está certo, que o filho vai trabalhar e vai trazer mais dinheiro para dentro de casa. Você não vê esses menininhos agora, graças a Deus, a gente não vê, porque aqui em Linhares, pelo menos, é uma cidade um pouquinho mais evoluída, né? Mas aqueles menininhos que vendem picolé, ainda de vez em quando a gente vê algum. Tem de levar o dinheiro para casa, para ajudar. A baixa perspectiva de vida em relação ao futuro, né? Muitas crianças, com a família, não vê nada de expectativa de vida, a maioria está ali mesmo, vivendo hoje, e até fala, meu pai me colocou para trabalhar, eu não morri, me tem que trabalhar mesmo. Foi aquilo que a Inaê falou, né? A cultura, a permanência daquela cultura de que o trabalho é que dignifica o homem. Então, vamos começar a trabalhar cedo, porque senão acaba ficando preguiçoso. Então, deixa eu fechar a porta para falar um negócio. E morreu. Fofocando. Não, é porque, por exemplo, minha mãe ontem eu achei interessante, só para fortalecer essa coisa da Inaí, que a Inaí falou. A minha neta tem 11 anos, né? Aí a mamãe falou bem assim, a Lara já está na hora de arrumar a cozinha. Aí eu falei, não, mas está cedo ainda, para quê? Aí ela disse assim, não, porque depois vai crescer uma menina preguiçosa. Menino tem que começar a trabalhar cedo, porque se não começar a trabalhar cedo, depois fica adulto malandro. Tá vendo a cultura que a Inaí falou? A minha mãe vive hoje ainda acreditando nessa cultura. E era assim que os pais faziam mesmo, né? Então, está enraizado em muitos pais isso. E a reprodução de atitudes vividas, que está batendo uma com a outra, né? Meu pai me colocou para trabalhar. Eu, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, arrumar a casa, varrer quintal, era da minha responsabilidade. Ver se minha mãe ia dar faxina no final de semana. Quem dava era eu. Mas eu não fiz isso com a minha filha, não, né? Com 12 anos. Mas eu poderia ter feito, porque dizia, não, fizeram comigo,
eu vou fazer com vocês. E, o que eu ia colocar aqui? Ah, sim, falta de denúncia, né? Denúncia por parte da... Ficou junto aí, né? Por parte da população. Então, muita gente vê e não faz nada, ou por medo, ou por covardia, ou por safadeza mesmo, acaba não fazendo nada. Então, as principais causas do problema são essas. Alguém está pensando em outra causa? Vai lá, Júlia, Rafaela, Inaê, Larissa, Bia, Gabriel. Falar do texto, você tá falando? É, Eu posso falar o meu? Porque eu fiz um texto, ele não ficou muito bom. É porque eu pesquisei, aí ele ficou parecido com o texto que estava no lugar que eu pesquisei. Mas eu acabei de fazer outro texto aqui que ficou melhor. Posso falar? tá, a introdução, né? Aham. Você não vai ler, não precisa ler o texto, não. Lê a introdução. Pode ler, claro. Vai. Desemprego no Brasil. O desemprego é um grande problema na nossa sociedade e as pessoas costumam usar a palavra erroneamente. O desemprego não são só as pessoas que não têm trabalho, mas as pessoas que procuram trabalho, O exemplo de uma pessoa que não possui um emprego, mas não podem ser considerados desempregados, são os universitários focados somente nos estudos, donas de casa e empregadores que possuem seu próprio negócio. Meu amor, você sabe o que aconteceu? Você não Que- colocou a tese. Você não colocou, você descreveu, você acabou conceituando o que é desemprego, e aí você não colocou nem a contextualização e nem a tese. Então, vamos ajudar o Enzo, né? É Enzo, né? Uhum, sim. Então, Enzo, cada voz que eu estou identificando. Enzo, leia o iniciozinho aí para mim. Desemprego é um grande problema na nossa sociedade e as pessoas costumam usar essa palavra erroneamente. Vai, continua. Tá passando um carro de som aqui, tá muito barulho. Eu vou tirar o fone. Tirar o negocinho. Não? Enzo. Cadê você, menino? Vamos lá. Ele tá falando que Eu tem acho muito barulho. que ele tá esperando passar o carro de som, provavelmente. Ei, Felipe. Passou, vou falar de novo. Então vai, fala. Desemprego é um grande problema na nossa sociedade e as pessoas costumam usar essa palavra erroneamente. Vai, mas lê mais para cima. Ah, tá, mas o desemprego não são só as pessoas que não trabalham, mas as pessoas que procuram um emprego. O exemplo de uma pessoa que não possui emprego, mas não pode ser considerada um desempregado, são os universitários focados somente nos estudos, donas de casa e empregadores que possuem seu próprio negócio. Tá, deixa eu te falar aqui, Enzo. Olha bem. Você disse o desemprego. Desemprego. Leia para mim, desemprego. O desemprego é um grande problema na nossa sociedade. É um grande problema na nossa sociedade. Bom, tá? Aí, estou te ajudando, estou te acertando isso aí. Ok. Para você, para o Enzo e para um monte de gente que está com dificuldade. Então, isso aqui eu afirmei, é um grande problema na sociedade. Aí, eu já vou problematizar esse problema aqui. Primeiro, que eu acho que você poderia ter começado com uma retrospectiva, o desemprego é um problema
que ocorre desde o processo de formação da sociedade, não sei, alguma coisa, uma retrospectiva assim, quando que apareceu esse desemprego. Entendi. Tá? Poderia começar por aí, mas então, tudo bem aqui. O desemprego é um grande problema da nossa sociedade, ponto. Diariamente, tá maiúsculo, é problema. Milhares, nós temos milhares, né, de pessoas. O que eu vou colocar aqui? Diariamente, milhares de pessoas são vistas pode ajudar, hein? São vistas à procura de atividades laborais. Laborais é trabalho, tá? Desemprego é um grande problema na nossa sociedade. É porque ficou tão coisa assim no Brasil. Você já botou na nossa sociedade, então nós não podemos botar no Brasil. Diariamente, milhares de pessoas são vistas à procura de atividades laborais. Isso, tá uma introdução simples, ocorre devido a vários fatores. Depois eu acerto, tá? Dentre eles, pode-se citar. Me ajuda aí, gente. Duas causas Eu tô anotando aqui. desemprego. Tá aí, pessoal. O que vocês colocaram aí? Baixa oferta de emprego. Pode citar. Dentre eles, pode citar a baixa oferta de trabalho, para não ficar repetindo o emprego, né? Ô, Kita, pode colocar também que, tipo, as pessoas não têm tanta capacitação profissional, por exemplo, a educação delas não foi... Com certeza. Exigência de ensino, assim, faculdade, essas coisas. Bem como, Também como ela disse, tem. bem como a falta... Pode colocar mão de obra qualificada? Pode, eu ia colocar a falta de formação profissional ou de mão de obra qualificada, falta de formação, porque você falou negócio aqui, né? Formação profissional. Então, porque quando você coloca falta de formação, bem como, quando você coloca aqui, já é mão de obra qualificada, já é um ensino superior, né? Alguma coisa assim, ou mesmo que não seja ensino superior, mas é uma formação técnica, né? Até um padeiro precisa de uma formação técnica, não é? Então, o desemprego é um grande problema na nossa sociedade. Bom, diariamente, milhares de pessoas são vistas à procura de atividades laborais. Isso ocorre devido a vários fatores. Dentre eles, pode citar a baixa oferta de trabalho, bem como a falta de formação profissional. Tá? Então, aqui, tá vendo, Enzo? No primeiro parágrafo, no primeiro período, você falou do problema em geral. Aqui você já trouxe para o que nós vivemos hoje, tá? E o terceiro período aqui, você já entra com a tese que vai ser a baixa oferta, né, que nós não temos muita oferta, e a falta de formação profissional. Então, agora, no próximo parágrafo, você vai colocar em primeiro plano, ou a princípio, convém ressaltar que a oferta de trabalho no Brasil ainda está aquém da quantidade de trabalhadores. As empresas, normalmente,
elas contratam uma pessoa para realizar várias tarefas, o que dificulta a entrada de outras. Aí você pode usar um filósofo, né, para fortalecer isso, usar um sociólogo para fortalecer isso. Tá. Aí, outro parágrafo. Por outro lado, convém lembrar que a falta de profissional também é um problema que contribui para a falta de emprego. Então, muitos brasileiros, não, ou por acomodação, né, ou por falta de incentivo, não busca se qualificar. Então, muitas vezes, existe a vaga, mas não há profissionais competentes para assumir aquela vaga, o que contribui para o aumento de pessoas desempregadas. Está vendo? É assim que você vai fazendo. Porque se você não colocar as causas do problema ou os desafios a serem enfrentados, você fica depois sem saber por onde seguir. Por isso que eu coloquei aqui, ó, as causas do trabalho infantil. Aí você vai pegar 2 causas dessas e vai desenvolver, tá? Então, entendeu como é que a gente faz? Entendi. Sempre assim. Tirou uma foto? Mas Não, eu copiei tudo aqui. Ah, tá, entendeu, né? Bom, gente, quais são as consequências, então? Infância perdida, irritabilidade, a criança que trabalha o dia todo, coitada, né? Cansaço excessivo, alteração do sono, isso aqui, então, são aspectos psicológicos, né? Deformidades físicas em razão da alta carga de esforço físico durante o desenvolvimento físico. Aqui em Linhares, eu conheci um menino, foi até aluno do Cristo Rei, sempre foi aluno do Cristo Rei, mas a família dele, o pai dele, achava que ele tinha que trabalhar. E eu me lembro que esse menino, com 16 anos, ele tinha um problema sério de coluna. Por que ele tinha problema de coluna? Porque desde cedo ele pegava aquelas caixas pesadas, aqueles sacos pesados, ele morava no interior, o que ocasionou um problema de coluna nele. Hoje eu nem sei o que ele está fazendo, porque ele não estava mais quase que, sabe, podendo fazer nada. Capacidade de se relacionar e aprender também pode ser afetadas, haja vista que a criança não tem oportunidade de desenvolver plenamente. Então, ela não se relaciona com os outros, porque ela vive trabalhando o dia inteiro, então ela fica, tá vendo? Ela não vai desenvolver esse lado social. Aprender, vocês acham que uma criança igual, eu já trabalhei essa experiência, eu já vivi essa experiência, trabalhava no Interlagos, meus alunos naquela época, eu trabalhava à tarde, eles chegavam cansados de ter vendido picolé a manhã inteira, tá? Então, você acha que eles queriam mais prestar atenção em mim? Queriam sentar e ficar na dele, coitado, cansados, né? Tinha um que era meu aluno no Bartolvino, esse eu vejo sempre, no Bartolvino, hein? No 6º ano ele era meu aluno. Foi meu aluno no 6º, no 7º e no 8º. Às vezes ele chegava, eu trabalhava lá à tarde também. Ele ficava dormindo. Por quê? Porque ele tinha passado a noite inteira tomando conta da irrigação. Ele tinha de ir lá, ligar, desligar a noite inteira. Uma criança dessa queria aprender? Não queria, tá vendo? Então, a dificuldade, né? Perpetuação da pobreza, porque ele vai ficar ali, vai se acostumar a ganhar aquele dinheirinho miserável, não vai para a escola, a maioria para de estudar, então vão continuar nesse ciclo de pobreza. Falta de formação acadêmica, foi o que eu disse, né? Ele vai sair da escola para trabalhar, não vai ter nenhuma formação, que talvez acabe sendo consequência aqui também. E aumento da desigualdade social, porque vai ficar sempre naquela mesma miséria, né? Então, gente, esse aqui está lá no material de vocês, é só para vocês terem uma ideia, vocês podem trabalhar com causa e consequências, um parágrafo falando de causa e outro parágrafo falando de consequência, ou pode falar só das causas, agora só da consequência fica meio difícil, né? E como é que fala?
a proposta de solução. Então, ó, se você colocou como causa a falta de fiscalização, vai ter que ter uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos governamentais, né? A mesma coisa que leis que punam severamente, então cabe a quem? Ao Poder Judiciário. Que mais que eu acho aqui? A família, né? Orientar os pais da necessidade de deixar o filho de ser criança, né? Essa renda que ele ganha não vai deixar ninguém mais rico. Então, orientação aos pais para evitar que coloque os filhos. Agora, palestras para, desde que a criança chega à escola, ela ir aguçando essa expectativa de vida. Então, você pode trabalhar com a proposta em cima dessas causas que você puser, tá bom? Então, é isso aí, meus queridos. Está lá, está lá já cadastrado. Qualquer coisa, na próxima aula a gente bate papinho, tá bom? Mas é isso aí. Agora vocês vão ver, talvez um Karl Marx que pode falar disso, um Bauman que pode falar disso. Tem mais? Tem muito. O Paulo Freire, que é educador, né? Que pode falar da importância da criança na escola e não trabalhando. Rita, o Rousseau, sabe, do iluminismo? Sei. Rousseau então, também. Ele fala muito sobre as crianças. Então, isso aí. Eu ontem à noite fiquei procurando, gente, mas eu ainda tinha de cadastrar o tema, pesquisar o tema, que eu nem tinha tema sobre trabalho infantil, eu tive que pesquisar, montar, tá? Mas aí vocês procuram o que vocês acham. Tentem colocar um filósofo, alguém para fortalecer o argumento de vocês, tá bom? Lembra que a Constituição Federal, lembra que o ECA lá, vocês podem começar com ele, ou com a Constituição, ou com o ECA. O ECA, como é que é? Ai, credo, eu falo a sigla e nunca lembro. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante a criança ser criança, tá? E aí, vamos lá, pode fazer uma retrospectiva histórica e tudo vai dar certo. Então, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, Kita. Fica com Deus. Em casa, se cuida. Com certeza, porque eu sou da área de risco. Beijo para vocês. Amo vocês. Tchau. Gabriel, meu queridinho, está aí. A Melissa, que não falou nada. O Vitor. Todo mundo muito calado, né? As Luísas. Todo mundo falando na próxima aula, hein? Beijão.